Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, louvado, engrandecido, continue sendo o Teu nome para todo sempre, ó Deus. Mais uma vez nós estamos na Tua presença, reunidos juntamente com outros irmãos, para bendizer e engrandecer o Teu nome. Portanto, recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração esta noite, que chegue nas Tuas narinas como aroma suave, e o Senhor se agrade da nossa adoração. Mas também te pedimos, ó Deus, que o Senhor se agrade dos dízimos e ofertas apresentados esta noite na Tua casa, no Teu altar. Abençoa, Senhor, a cada vida que compreendeu, ó Deus, a Tua palavra e veio devolver aquilo que não lhe pertence, mas pertence ao Teu reino. Que o Senhor continue os abençoando, que o Senhor continue abrindo portas para o seu sustento, para a sua caminhada enquanto viver aqui na terra, e que naquele grande dia nós possamos encontrar contigo na eternidade. Mas também te pedimos, Deus, pelos aqueles que ainda não compreenderam o quão é um privilégio participar deste momento do culto, Senhor. Que o Senhor os abra a visão e tenha um coração doador ao Senhor e ao avanço do Teu reino aqui na terra. Te pedimos que o Senhor continue nos dirigindo esta noite, que a Tua palavra, ela possa fazer morada nos nossos corações, e ao sairmos daqui nós possamos sair desejosos a praticar a Tua palavra. Portanto, nos orienta nesta hora, queremos compartilhar a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa trazer à nossa mente tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, e a Tua igreja possa ser edificada através da Tua palavra. Nós te oramos agora, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É bom estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos aprendendo a caminhar, a viver totalmente dependendo do Senhor. A nossa caminhada de vida tem que ser na dependência do agir de Deus. E tem uma canção que diz que o agir de Deus, ele é lindo. Mas esse agir de Deus, ele só pode ser lindo na vida daquele que é fiel. Então, se você quer que o agir de Deus aconteça na sua vida, é necessário que você seja fiel a Ele. É necessário que você seja fiel à sua palavra. É necessário que você seja fiel aos seus ensinamentos. E uma das coisas, meus amados irmãos, que muitas das vezes nos afasta totalmente da dependência de Deus, de depender de Deus, é porque nós vivemos no nosso dia a dia com um sentimento do nosso coração de não querer depender de ninguém. Muitas das vezes, nos dias atuais, até mais, ouve-se muito os pais dizer para a filha, mulher: você precisa estudar, trabalhar para não depender do seu marido. Você precisa ter a sua independência. Os pais dizem para os filhos: olha, você precisa fazer assim, porque você não pode depender de ninguém. E quando nós começamos a criar esse sentimento dentro do nosso coração, se aqui na terra, pessoas que nós estamos vendo, nós vamos criando esse sentimento de não depender do outro, a partir do laço familiar.
Imagine se nós teremos disposição de depender de um Deus que nós não estamos nem vendo. Nós precisamos mudar esta cultura, meus amados irmãos. Até porque a Bíblia, ela nos ensina que um precisa estar ajudando ao outro, um precisa estar apoiando ao outro, um precisa estar caminhando ao lado do outro. Então, o Senhor sempre nos ensinou dizendo: olha, sempre você vai estar ajudando e sempre você vai estar sendo ajudado. Quer dizer, sempre você vai estar dependendo ou alguém vai estar dependendo de você. O certo é que nós precisamos viver sobre a dependência de Deus, e para vivermos sobre a dependência de Deus, nós precisamos começar a afastar de nós, aqui nos dias atuais, nesta geração, esse sentimento que nós não precisamos depender do outro. Se nós começarmos, meus amados irmãos, mudar a nossa mente, a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 12, que nós precisamos viver sobre a renovação da nossa mente. A nossa mente agora é a mente de Cristo. E se a nossa mente é a mente de Cristo, essa ideia que nós vivemos atualmente precisa ir embora. Porque se nós aprendermos que não há nenhum demérito depender do outro, não há nenhum demérito depender do próximo, pelo contrário, é uma oportunidade que nós estamos dando ao próximo a exercer o amor que ele tem para com as nossas vidas. Aí nós iremos também depender totalmente do Senhor, depender do seu agir em nossas vidas, e nós iremos experimentar que o agir de Deus, ele é lindo, ele traz o socorro para as nossas vidas, ele traz a solução para as nossas vidas. E sabe o que é dependência, irmãos? Dependência é justamente quando você não tem nenhuma alternativa. Compreender acerca de dependência é eu compreender que eu não tenho nenhuma alternativa. Eu já tentei dar jeito em tudo. Provavelmente você já deve ter se pegado em algum momento, em alguma situação que você tentou de um lado, você tentou do outro, você tentou resolver da sua forma, você tentou resolver com a sua força e você não conseguiu, e quando você não conseguiu disse: não tem jeito, agora eu vou pedir socorro. Quantos de nós já nos encontramos nesta situação? Mas não é necessário você, meu amado irmão, tentar dar jeito com Deus. Você precisa depender dele em todas as coisas. Ainda que você tenha as possibilidades, ainda que você tenha a solução, você precisa compreender que você precisa depender do agir dele, para que as coisas possam se efetivar na sua vida e tudo aconteça conforme o Senhor quer estabelecer em você e através de você. Vamos declarar esta noite, diga assim: a partir de hoje eu vou depender do agir de Deus. Nós vamos depender do que, irmãos? Do agir de Deus. O agir de Deus, a sua direção, Ele quer agir em seu favor. Não impeça, meu irmão, minha irmã, dele agir em seu favor. Por isso que a palavra diz: clama a mim e responder-te eis. Só tem uma forma, por isso que está dizendo: você precisa clamar, você precisa me pedir, você precisa me buscar. São sinalizações que nós estamos dizendo a Ele: olha, eu dependo de Ti, Senhor. Eu preciso do Teu agir na minha direção. Deus já sabe de tudo que eu e você precisa, porque Ele conhece os nossos pensamentos e Ele sonda os nossos corações. Ele sabe de tudo, mas Ele não intervém antes que nós sinalizemos para Ele, dizendo: Senhor, depende, eu preciso que o Senhor
faça. Existe o serviço de emergência, que é a SAMU. Ela está aí à disposição das pessoas que necessitam, mas ela só vem cá se você pedir. Se você acionar, ela vai chegar. Pode até demorar um pouquinho, porque aquilo que o homem está controlando, muitas das vezes não é tão eficiente, mas chega. Se saber pedir da forma certa, chega. A forma é como também você fala e pede. Tem as palavras mágicas para ela chegar rápido. Qual é, pastor? Depois me pergunte que eu lhe digo. Tem as palavrinhas mágicas para ela chegar rápido. Assim é o nosso Deus. Ele está pronto para agir em nosso favor. Basta tão somente que você peça, que Ele vai agir na sua vida, Ele vai agir na sua casa, Ele vai agir na sua família, Ele vai agir nos seus negócios, Ele vai agir nesta comunidade, Ele vai agir na sua rua, Ele vai agir nos seus vizinhos, Ele vai agir nesta geração, porque Ele é o Deus de gerações. Ele não é um Deus estático, Ele é um Deus que está em movimento. Em todas as gerações Ele está agindo. Ele agiu quando Moisés e o povo estavam saindo lá do Egito e precisou da interferência dele. E clamou a ele, e ele disse: olha, agora não precisa mais clamar, agora é hora de você marchar. E aquele povo marchou, e o mar se abriu, e eles andaram em pés enxutos. Irmãos, é por isso que nós não podemos afastar de nós, das nossas crenças e das nossas convicções, acerca do Deus que nós estamos na presença dEle esta noite, que nós servimos. Aquilo que diz lá em Salmo 91, versículo 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Quem é que você confia? Em Deus. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, Criador dos céus e da terra, que não perdeu o governo de nada, Ele continua com o governo de tudo, Ele é soberano, Ele continua controlando todas as coisas, Ele sabe o número exato de todas os grãos de areias que tem no mar, Ele sabe a conta certa dos fios dos seus cabelos. Ele é um Deus poderoso, que ainda que nós não estejamos vendo com os olhos naturais, Ele está agindo a nosso favor, e dizendo assim: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, peça a minha mão, eu estou aqui. Irmão, Deus, Ele não se impressiona com o nosso currículo. Deus nunca vai se impressionar com o nosso currículo, de quem nós somos, do que nós fizemos, do que nós temos. Lembre-se disso, igreja. Deus nunca vai se impressionar com o nosso currículo. Deus vai se impressionar com a nossa dependência dEle. O que vai chamar a atenção de Deus é a sua dependência dEle. É se você depende dEle ou não. É se você crê nele ou não. É se você espera o agir dEle na sua vida ou não. E é por isso que nós precisamos verdadeiramente confiar tão somente no Senhor. Porque se nós
termos um coração voltados tão somente a depender do Senhor, Ele vai agir em nosso favor. Ele quer agir a seu favor. Muitas das vezes nós temos uma ideia de incerteza na nossa caminhada, e muitas das vezes nós imaginamos que nós não somos incapazes ou que Deus não pode agir através de nós. Não é a sua capacidade, é a sua dependência. Então dependa tão somente do Senhor. Então confie totalmente no Senhor. Então espere tão somente no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele usa pessoas comuns. Se tem gente comum aqui esta noite, e eu vou levantar minha mão, é conosco que Deus quer falar. É justamente conosco que Deus quer falar, porque Deus, Ele usa pessoas comuns para realizar grandes coisas, e em todas as gerações foi desta forma, porque Ele não faz pelaquilo que o outro é, mas pelaquilo que o outro crê que Ele pode fazer. E isso significa depender da ação de Deus para que tudo possa acontecer. Por isso, se você vê esse lugar esta noite, se você está ouvindo essa palavra esta noite, Deus quer usar a sua vida, Ele escolheu você. Você é a pessoa certa, você não é a pessoa errada. Vamos declarar isso essa noite assim: eu sou a pessoa certa. Diga com fé, pelo menos. Diga assim: eu sou a pessoa certa. Acredite nisso. Você é a pessoa certa. Mas pastor, eu não tenho nem... Deus não quer saber se você tem ou não tem. Deus quer saber se você confia nele. Deus quer saber se você depende dele. É por isso que esse assunto, dependência de Deus, faz toda a diferença na vida do crente. Sabe por quê? Porque Deus usou muitas pessoas comuns, mas pessoas comuns que dependiam dele e que fizeram grandes coisas. Jacó. Quem era Jacó? Um enganador. A característica maior de Jacó era enganador, mas teve a tarefa de ser pai da nação de Israel. Em um determinado momento na vida dele, fugitivo, ele cai em si e diz: eu vou voltar. E ele retorna, e ele volta, confiando no Senhor. E o Senhor muda a sua história. Agora ele não é mais Jacó, ele é Israel. Quem era José, meus amados irmãos? Escravo, mas um escravo que dependia do Senhor. Um escravo que até mesmo lá na prisão dependia do Senhor. Em Gênesis 39, nós podemos perceber que o que acontece com ele, ele sai de escravo para ser salvador da sua família e de toda uma nação. Dependendo do Senhor. Quem era Pedro, meus amados irmãos? Pescador comum. E eu acho interessante da escolha de Jesus para os seus primeiros discípulos, porque ele começa a chamar pescadores.
E eu acho interessante a ideia de pescador, porque se nós percebermos até nos dias atuais, que os pescadores, normalmente ele tem uma vida simples, e quando não é, muitas das vezes uma vida até irregular na sociedade. As colônias de pesca, se nós olharmos da Z1 até a Z16, que chega em Itapuã, porque os pescadores eles são divididos dessa forma, em colônias, chamada colônia de pesca. Ele pega toda essa borda marítima que nós temos e finaliza lá em Itapuã, que é a Z16 ou é 16, se eu não me engano. Se você vê as características dos pescadores, você diz, como é que pode? Muitos deles beberrões, uma vida irregular. E os primeiros discípulos de Jesus é justamente esses homens lá, os pescadores. E aí pega um dos pescadores chamado Pedro. E agora Pedro, ele deixa de ser um pescador para ser um líder da igreja primitiva, um apóstolo do Senhor, mas que se tornou este líder da igreja primitiva, porque dependia do Senhor. Aquilo que Deus quer tornar você, só vai acontecer se você depender dEle. Seja aonde for, na vida ministerial ou na vida profissional, você precisa depender do Senhor. Maria, uma moça amável, que se tornou mãe de Jesus. Talvez Maria naquele momento dissesse assim, o que será de mim, o que será é da minha reputação, o que é que os meus vizinhos vão dizer de mim, o que é que a minha parentela vai dizer de mim, o que é que o meu noivo vai dizer de mim. Mas ela escolheu depender e confiar no Senhor, e se tornou a mãe do nosso Salvador, aquele que pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. E aquele alto preço que foi pago, ele não interrompe em nós. Aquele alto preço que foi pago, ele foi pago também pelo aquele que ainda anda na linha da marginalidade, na linha da incredulidade. E o Senhor não quer usar mais Maria, Ele quer usar minha você, para que confie na proposta dEle para as nossas vidas, e outras vidas se rendam aos pés dEle, e encontre salvação através do nome dEle. O que nós poderíamos dizer de Esther, uma escrava que salva o seu povo de um massacre. Então, se nós olharmos, irmãos, a história de Jacó, de José, de Pedro, de Ana, de Maria, de Esther e de tantas outras que provavelmente está passando aí na sua cabeça, nós iremos perceber que eram pessoas comuns, pessoas que tinham fragilidades na sua vida, mas escolheram depender de Deus, escolheram depender do agir de Deus, escolheram caminhar na dependência do Senhor, naquilo que o Senhor estava chamando para fazer, naquilo que o Senhor estava direcionando a fazer. Por isso, irmão, se Deus fez no passado, Ele continua fazendo no presente, e nós precisamos continuar crendo nesse Deus que realizou, e crendo que Ele poderá realizar, e se colocando à disposição dEle, e dependendo dEle em todo o tempo. Eu costumo dizer que cada vez que alguém vai pregar, ou vai cantar, ou dirigir um culto, pelo menos eu imagino que deva ser assim: as pernas devem tremer e o coração deve temer.
Porque este ato não é um ato profissional, é um ato vocacional. E sendo um ato vocacional, tem que ser um ato debaixo da dependência do Senhor. A igreja de Jesus, a povo de Deus, nós precisamos depender do Senhor. Entendendo que nós somos pessoas comuns, entendendo que Deus, Ele quer usar a nossa vida, entendendo que Deus pode agir através da nossa vida, independente do nosso histórico, da nossa história, de quem nós éramos. O Senhor está escrevendo uma nova história em nossa vida. Nós éramos antes como aqueles que andavam como ovelha desgarrada, sem pastor, mas agora nós aceitamos a Jesus e Ele é o nosso supremo, nosso pastor. Vela pelas nossas vidas. Nós antigamente nós não éramos nada, mas agora nós somos de Jesus. Apesar de continuar não sendo nada, mas nós temos aquele que é tudo em nossas vidas. E aí aquele que é tudo em nossas vidas, meus amados irmãos, Ele nos deu vida eterna. Ele nos deu salvação eterna, Ele nos dá esperança, a esperança que um dia Ele irá vir nos buscar para morar com Ele toda a eternidade. Mas Ele faz mais do que isso. Ele sabia que nós iríamos passar um tempo aqui na terra. Aí Ele diz: vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o meu Espírito Santo que habitará em você. Você, eu, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Mas Ele ainda faz mais, irmãos. Ele nos constitui em uma família. Ele nos dá uma igreja. Ele nos dá pastores. Ele nos dá líderes. Ele nos coloca em ministérios. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Ele é completo. Ele cuida de tudo, Ele cuida de nós. Então olha só quantas coisas nós alcançamos. Salvação eterna, a esperança de morar com Ele, a eternidade que Ele vai vir buscar a sua igreja, o Espírito Santo que habita em nós, fazer parte de uma igreja, a igreja de Cristo, mas a igreja local. Sabe por que essa igreja existe aqui nesse bairro? Deus estabeleceu ela aqui porque Ele ama você, Ele ama os moradores dessa comunidade. Ele nos deu igreja, Ele nos deu pastores, Ele nos deu líderes. E olha para a pessoa que está ao seu lado, diz assim para ele, diz assim: Ele te deu ministérios. Aleluia. Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas aí, diga assim: Ele te deu ministérios. Aleluia. E se você ainda não está envolvido em nenhum ministério, vai se envolver. Aleluia. Primeiro ministério que Ele nos dá quando aceitamos a Ele. Quantos aceitaram já Jesus aqui? Dê um aleluia. Primeiro ministério que Ele te dá é o ministério da proclamação da palavra. Você sair falando dele para todo mundo, na escola, em casa, no trabalho, aonde você for, no mercado, na padaria, aonde você for, você precisa exercer esse ministério, falar de Jesus. Mas pastor, eu não sei falar direito não, eu não tenho as palavras corretas não. Você tem sim, você tem o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. Porque não será as palavras de sabedoria humana que vai convencer o homem do pecado. Será a palavra vinda dos céus, será o Espírito de Deus que vai convencer o homem.
Então, até para falar dele, você precisa depender dele. É por isso que durante esses 21 dias que nós temos orado, uma das orações que nós temos feito dentro do cartãozinho que você tem, está lá para orar para que pessoas aquebrante o seu coração para ouvir o seu testemunho. Volte à cultura de contar o seu testemunho. Volte à cultura de contar aquilo que Deus fez na sua vida. Volte à cultura de testemunhar daquilo que Deus está realizando. Volte à cultura de dizer que no meio da turbulência você tem paz. Tire o olhar da turbulência. Muitas das vezes nós queremos contar a turbulência. Se afaste da turbulência. Não dê ibope à turbulência. Dê ibope à paz de Deus que está no seu coração. Declare essa paz. Porque Ele próprio disse: deixo-vos a paz. A paz de Cristo está em mim e está em você. Meus amados irmãos, nós precisamos depender do Senhor. No livro de Juízes, conta a história de uma mulher chamada Débora. Imagine pensar em uma mulher nos dias atuais que nós temos visto tantas coisas que ainda tenta ofuscar o brilho das mesmas. Imagine lá no tempo de Débora. Se hoje nós temos conflitos nos dias atuais, imagine lá atrás, irmã Marisete. E olha, se nós percebermos, Sandra, a linguagem da Bíblia é uma linguagem que não favorece muito as mulheres. A linguagem é muito no masculino. Mas eu quero dizer uma coisa para as mulheres: aquieta o teu coração, porque Deus ama vocês. E você não precisa ficar se afirmando nas datas comemorativas, porque todos os dias são os dias das mulheres, porque todos os dias Deus cuida de vocês. Então, mulheres, dependa de Deus. Quantas mulheres tem aqui que dependem do Senhor? Juízes capítulo 4, nós iremos ler alguns versículos rapidamente. Juízes 4, versículo 4 diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abimoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon,
e farei ir a ti para o ribeiro Quizon e Sísera, comandante dos exércitos de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei na tua mão. Ela fazendo uma pergunta, um questionamento. E aí Baraque responde, diz lá no versículo 8: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Débora, no primeiro momento, ela faz um questionamento, e Baraque responde: olha, se você, Débora, for comigo, nós vamos, mas se você não for, a tropa vai ficar parada. Meus amados irmãos, Israel estava passando por uma dificuldade momentânea e precisava de uma intervenção militar naquele momento. E o próprio Deus tinha dado uma direção, mas Baraque disse: eu não vou sem ti, Débora. Agora eu fico imaginando uma mulher que não tinha tanto prestígio naquela época. Alguém vai para ela e diz assim: olha, sem a sua condução, se você não estiver junto, eu não vou. E aí eu quero pensar com vocês, irmãos, que existiam algumas características que existia em Débora que precisa existir em nós. Primeiro, Débora era uma mulher de oração. A oração, ela nos mostra que nós dependemos de Deus. A própria palavra diz que quanto mais oração, mais poder. Se você talvez esteja imaginando que terminou os 21 dias, nós iremos parar ao dedinho, nananina, não, porque o que move a igreja é a oração, é depender do Senhor, é pedir a Ele todos os dias, é clamar a Ele todos os dias, é mostrar para Ele as nossas necessidades. Débora era uma mulher de oração, Débora era uma mulher convicta, Débora era uma mulher determinada na sua força, determinada no movimento do empoderamento, que essa palavra é a palavra da moda atual. Não. Olha o que diz o versículo 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará. Aleluia. Sabe o que Débora estava dizendo? Talvez vocês estão colocando a sua confiança em mim, mas eu estou dizendo para vocês: olha, a honra não será para o exército, a honra também não será minha, porque quem vai entregar essa vitória vai ser o Senhor. Sabe quem pode nos entregar vitórias da nossa vida? O Senhor. Débora já estava dizendo aqui, meus amados irmãos, que ela dependia de Deus. Nós precisamos depender do Senhor em tudo. Nos versículos 11 ou 13, vai dizer que o exército inimigo tinha 900 carros. O exército inimigo era grande, mas existia alguém que confiava no Senhor e invocava a sua interferência. No versículo 16 diz: mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim, e todo o exército de Ciséria caiu a fio da espada,
sem escapar nenhum sequer. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que não importa o tamanho do exército inimigo, não importa o tamanho da nossa adversidade, não importa o tamanho do nosso problema. O que importa é se nós dependemos do Senhor, se confiamos nele ou não confiamos. Que a nossa decisão esta noite seja tão somente de confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, meus amados irmãos, porque Deus, Ele continua agindo nos dias atuais. Agiu através de Débora, apesar de ser uma mulher que não tinha um referencial naquele momento. Por isso que eu faço você lembrar que Deus não se importa e nem se impressiona com o nosso currículo. O que move o coração de Deus em nossa direção é a nossa dependência dEle, para que Ele possa agir. Mas só agiu na vida de Débora? Não. Agiu na vida de tantos outros, e eu trago um outro fato aqui, que é em Juízes capítulo 6. Se você virar somente uma página da sua Bíblia, você vai ver que em Juízes capítulo 6, versículo 6, vai nos mostrar que existia uma opressão dos midianitas contra os filhos de Israel. E no versículo 6 diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Já viu aquele momento que a gente está com tanta amargura no coração, com tanto medo, com tanto desespero, sem ter solução? Os dias atuais muitas das vezes nos leva justamente desse jeito. Um exército inimigo estava lá oprimindo o povo de Israel, mas aquele povo estava clamando ao Senhor. Eu quero te convidar, meu irmão, eu quero te convidar, minha irmã, a você clamar ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Israel, meus amados irmãos, estava vivendo a opressão, estava ficando empobrecida. Aí Gideão, Deus levanta Gideão. Versículo 13 do texto diz assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que foi feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Eu gosto muito de fazer alguns tipos de afirmativa. Assim como o Senhor enviou Gideão, o Senhor está nos enviando nesta geração. Você é um enviado de Deus nesse tempo para proclamar a sua palavra. Gideão, meus amados irmãos, ele questiona o Senhor. E Deus chama ele para que através dele tudo pudesse mudar. E aí o Senhor levanta-se um exército de quantos homens? 30. Quantos homens? Alguém lembra? Não o total, aí é o final, os 300 é o final. 32 mil homens. Era uma grande multidão. E aí o Senhor diz a ele: olha,
procede dessa forma. Uma das coisas diz assim, versículo 18: rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte e traga, ou melhor, lá no versículo 14, e virou-se o Senhor para ele e disse: vai na tua força. E no versículo 15, e disse-lhe: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás o medianita como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que está comigo, e fala comigo. E aí ele pede um tempo ao Senhor. 18 diz: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e disponha perante ti. Respondeu o Senhor a ele: esperarei até que você volte. Lá no capítulo 7, versículo 7 diz assim: então disse o Senhor a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos. Versículo 9 diz: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. Meus amados irmãos, já no versículo 15, ele diz: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas em vossas mãos. No versículo 20 vai dizer: assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam nas mãos esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Irmãos, se nós olharmos e lermos todos esses versículos que nós pulamos aqui, nós iremos perceber a estratégia que Deus utilizou para dizer que era Ele que estava fazendo, e que Gideão e aqueles 300 homens precisavam depender dele. Interessante que no último versículo que eu li, diz que eles tocaram as trombetas e quebraram. E saíram correndo? Ficaram no mesmo lugar. O exército de Deus ficou no mesmo lugar. E o exército inimigo saiu o quê? Correndo. Se você ler nos versículos posteriores, vocês vão perceber que os outros reis foram levantados e foram encontrando esse exército e foram matando todo mundo, não sobrou nenhum. E Deus provou mais uma vez para o povo de Israel que quando o povo depende dele, ele age com poder. Não importa o tamanho da luta, da guerra ou do exército. O que importa é se o povo depende dele. Diante de tudo isso que nós lemos na Bíblia, diante de todas as histórias narradas e tantas histórias que nós conhecemos, só resta uma atitude para as nossas vidas. Só resta uma decisão para nós esta noite. E a decisão é não ignorar o tamanho do nosso problema ou dificuldade que você está enfrentando. Não é entrar em uma rota de negação. Eu não estou te convidando que você ignore ou que você negue o problema. Pelo contrário, você precisa saber que existe o problema.
Mas você precisa que a partir do problema que existe um Deus ainda maior do que esse problema. E o que depende tão somente de nós é confiar nesse Deus que tem a solução para esse problema. Sabe o que vai acontecer com esse problema? Que para você, que para mim talvez pareça grande, tão grande, tão grande. Se você confiar nesse problema, ou melhor, no Deus que resolve esse problema, ele se tornará tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ele desaparecerá. Quando o vento está sacudindo, alguns estão perto do ventilador, aí está sentindo o vento balançar, não está sentindo aí? Não está aí o vento batendo? Agora olha ao redor, você está vendo a poeira? Mas com certeza tem flagelos de poeira. Seu problema é diante de Deus, ele é tão imperceptível pelo tamanho que ele é. Assim como você não pode pegar nessa poeira, os seus problemas diante de Deus não terá força na sua vida, porque Deus vai agir a seu favor. Fiquemos de pé esta noite e decida esta noite a depender de Deus, a depender do Senhor, porque Ele vai agir na sua vida, Ele vai agir no seu favor, a seu favor. Apresente a sua vida ao Senhor. Se nós podemos esta noite finalizar adorando ao Senhor, cantando uma canção, e é o tempo que você já tem a oportunidade de adorar ao Senhor, onde você está apresentando a Ele as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. O ministério de louvor, tem alguém que possa cantar uma canção? Ô Ilka, vem cá, nos ajuda aqui. Apresente ao Senhor. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas eu sei de um Deus que traz a solução para todos os problemas. Um Deus que muda todo o histórico e a história. Um Deus que é poderoso. Um Deus que pode tudo. Um Deus que realiza tudo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
Eu caio de novo. Sim, eu caio em tuas graças, Senhor. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tua passar. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pai de amor, Pai de bondade, diante de tantos intempéries da vida, nós reconhecemos que nós somos frágeis. Nós reconhecemos que nós dependemos de Ti. E nós queremos esta noite confessar ao Senhor que por muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas, porque nós não queríamos mostrar a nossa fragilidade. Mas diante da Tua palavra esta noite, nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor e declaramos que dependemos de Ti. Tão somente de Ti, ó Deus. Portanto, apresentamos todas as nossas necessidades a Ti nesta hora. Aqui tem pessoas que precisam da Tua interferência no seu seio familiar, uma ação com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu parente. E ela coloca diante do Senhor, eles colocam diante do Senhor, nós colocamos diante do Senhor nesta hora, ó Pai. Age a nosso favor e muda este quadro. Em tantas outras áreas, ó Deus, nós apresentamos nesta hora a nossa vida por completo e declaramos ao Senhor: nós dependemos de Ti. Age em todas as áreas, porque nós iremos fazer como Débora fez. A Ti atribuiremos o êxito logrado e ao Teu nome glorificaremos. E nesta geração iremos testemunhar que existe um Deus vivo, que continua operando na vida daqueles que confiam no Senhor. Portanto, Senhor, obrigado, porque o Senhor vai agir. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa parentela em paz. Mas nos traz no domingo pela manhã, ó Deus, para celebrarmos ao Senhor por este ciclo de 21 dias de oração.
vai movendo as nossas vidas para todos nós possamos estar aqui às 9 horas e adorar o Teu nome, e celebrarmos com aqueles que irão descer as águas, testemunhando que agora só vive para o Senhor. Que o Senhor receba aquele culto do domingo pela manhã como oferta ao Senhor, e chegue nas tuas narinas como aroma suave. Faz isto para a glória do Teu nome. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Vá em paz, e domingo pela manhã, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui para celebrar ao Senhor por esses 21 dias de oração, e agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus.